Entre as passagens da Bíblia, nós temos uma história que ela é muito bonita, é a história de José do Egito. E a gente conhece a saga dele porque ele foi pego de surpresa pelos irmãos. José tinha grande capacidade de interpretar sonhos. Ele se viu cercado em um sonho, cercado pela família dele. E a família dele estava amontoando em feixes trigo. E cada um amontoava o seu feixe, de maneira que em determinado momento todos os feixes familiares se inclinaram, circularam ao dele e se inclinaram para ele, inclusive o feixe do pai e da mãe. E quando José falou sobre esses feixes e sobre a interpretação que um dia a família iria se curvar a ele, a família ficou com ciúme. E esse ciúme foi tão grande que foi alimentando um certo ódio em relação a José. José teve outros sonhos como esse. Sonhou com o céu, com estrelas, e cada uma das estrelas era um irmão dele. Sonhou com a lua e com o sol, que era o pai e a mãe dele. Em determinado momento ele, aquela estrelinha solitária, se viu cercado pelas outras estrelas, inclusive o sol e a lua, que se inclinavam para ele. E novamente ele falando isso despertou o ciúme da família. E os irmãos aguardavam um momento para prendê-lo e até, se fosse necessário, matá-lo, pois eles alimentaram ódio mortal pelo irmão. O pai, protegendo José, porque ele era o mais novo dos irmãos, antes de vir Benjamim, o pai de José fez para ele uma túnica muito bonita. E um determinado dia, o pai mandou José ver onde estavam os irmãos. E como todo rapaz, adolescente, até um pouquinho mais velho, os irmãos nem sempre ficavam onde diziam que estariam. Muitas vezes eles iam para as cidades, levavam as ovelhas até o pasto, botavam elas para beber água e abandonavam elas no local. E eles iam até as cidades festejar, beber, jogar. E o pai já tinha proibido isso para eles. E quando viram que José se aproximava e que nem todos estavam ali, os irmãos que lá estavam resolveram prender José para matá-lo. E jogaram ele num poço, num buraco, porque um irmão mais velho falou, não é certo a gente matar alguém do nosso próprio sangue. E assim fizeram, jogaram ele no poço e estavam decidindo, mata, não mata, mata, não mata. Quando passou uma caravana, a caravana de mercadores, e um deles propôs, já que nós não queremos mais José na nossa vida, que vendamos José para ele sair de nossa vida, e assim a gente ganha até um dinheiro com ele. E venderam José, e José foi para o Egito. E aí, para contar para o pai, ficaram com vergonha, porque cada um que comete um crime, que faz um erro, tenta justificar, tenta iludir, tenta enganar. E os irmãos tramaram um plano, matemos uma ovelha, joguemos o sangue da ovelha na roupa de José, que nós arrancamos dele, aquele presente de nosso pai, aquela túnica bonita, maravilhosa, e assim dizemos para o nosso pai que José morreu e ele não vai se preocupar mais com José. E assim planejaram, assim fizeram, e levaram para o pai, e o pai ficou de luto quase um ano. A história de José é muito bonita, eu não vou relatá-la toda aqui. Eu digo que ele passou um período num alto funcionário, na casa de um alto funcionário, até que a esposa desse alto funcionário denunciou José como traição, como traidor. E nesse processo de traição, de traidor, o dono da casa acreditou que o José tinha tentado seduzir a esposa e mandou ele para o cárcere. Lá no cárcere ficou durante algum tempo. E por se destacar tanto pela sua perícia, pela sua bondade, pelos seus trabalhos, por ser uma pessoa honesta, o carcereiro deixava a chave com José. Ele era como que um ajudante do carcereiro, dos guardas da prisão. E José tinha liberdade de conversar com todos os presos. Aconteceu que naquela época um copeiro e um padeiro foram presos. E esses dois homens ilustres da corte do faraó tiveram sonhos. Um sonhou, era padeiro, sonhou que tinha feito uma bandeja muito grande de pães, um cesto de pães, e colocou nesse cesto, esses pães, 3 pães, e vinham aves do céu e comiam o pão. O outro copeiro
sonhou com uvas magníficas, 3 cachos de uva fantástico, os quais ele espremia, tirava o suco da uva, colocava no copo do faraó. E eles estavam muito intrigados, porque eles sabiam que os sonhos é uma revelação divina. Muitas vezes os espíritos falam para nós através dos sonhos, e eles estavam muito perturbados e perguntavam para um e para outro, e encontraram José, e José disse: eu sei a explicação dos seus sonhos. E falou para o copeiro: as uvas, os 3 cachos de uva representam 3 dias. Em 3 dias você estará servindo de novo a mesa do faraó. E o copeiro ficou muito feliz e saiu falando para todo mundo que ele estava feliz porque tinham interpretado o sonho dele. E o padeiro se aproximou de José e perguntou: e o meu sonho? E esses 3 pães, esses corvos, o que significa? E José falou: olha, daqui a 3 dias, porque os 3 pães significam 3 dias, você vai morrer. Aqueles corvos significam a tua morte. E aconteceu justamente uma comemoração na casa do faraó. Ele recebeu uma pessoa ilustre e mandou chamar os serviçais dele, e viu que faltava o copeiro e o padeiro, e perguntou o que aconteceu, porque ele mesmo já não estava se lembrando o que tinha acontecido. E aí ele falou: olha, foi posto veneno na comida do senhor, e você, não sabendo se era o copeiro, a culpa do copeiro ou do padeiro, mandou prender os 2. Então manda libertar o copeiro e mata o padeiro. José, sabendo disso, chegou para o copeiro e falou: pelo amor de Deus, lembra de mim quando você estiver junto ao faraó. Eu sou uma pessoa honesta, eu era uma pessoa boa, meus irmãos me botaram em um buraco, me bateram, depois me venderam, eu fui para a casa de um alto funcionário, depois fui para a prisão, e agora finalmente eu tenho a chance de conversar com você para pedir minha libertação. Que eu volte a ser escravo na casa de alguém, que eu trabalhe na corte do faraó, mas me tira dessa prisão. Lembra de mim quando você sair. O copeiro falou: pode deixar. Só que saiu e se esqueceu. E se passaram meses, possivelmente até anos. Um dia o próprio faraó teve um sonho, aliás, 2 sonhos. Em um dos sonhos, com espigas, as espigas gordas, num local muito bonito, enfeitavam todo o ambiente, e vinham espigas magras e secavam todo o redor, a ponto de secar inclusive as espigas maduras, bonitas, gordas. E o rei acordou assustado, sem saber o que aquilo significava, e o sonho, ele dormiu novamente, e o sonho se repetiu, mas agora não eram mais espigas, mas sim vacas. E essas vacas gordas, bonitas, pastavam num local muito bonito, muito arejado. E aí, de repente, apareceram mais 7 vacas, só que essas magras, esqueléticas. E as vacas magras começaram a comer o ambiente. Comeram tudo ao redor, a ponto de, no final, comer até as vacas gordas. E o faraó acordou muito agitado, desesperado. Que sonho significava isso? O que era aquilo? Que informação dos deuses estava sendo transmitida através do sonho? Pergunta-se para um, pergunta para outro, manda emissário por todo o reino, e ninguém sabia explicar. Foi quando o copeiro se lembrou: tem na cadeia um homem que interpretou meu sonho, certamente ele poderá interpretar o seu. E aí o faraó manda chamar esse homem, venha ele. E aí dão um banho em José, raspam a cabeça, raspam a barba, colocam ele numa túnica muito bonita e põem ele na frente do faraó. E José vai explicando para ele, primeiro pede que conte o sonho e vai explicando. Essas 7 vacas gordas significam 7 anos. Anos de prosperidade, anos de harmonia, anos que você vai encontrar a felicidade em todo o teu reino. Vai ter paz na terra durante 7 anos. Porém, sucedendo esses 7 anos, virá mais 7 anos de seca, de escassez. E a ponto de a seca ser tão grande que tudo que for consumido, tudo que for produzido nesses 7 anos de bastança vão acabar. E aí o faraó ficou muito agitado e preocupado. Como é que eu vou conseguir administrar esse problema? Os 7 anos de vacas gordas é fácil, porque é fácil administrar a fartura, é fácil administrar quando a gente tem dinheiro, quando tudo dá certo. O
problema é a época das vacas magras. Como fazer nesse período das vacas magras? E aí ele fala assim, olha, o próprio faraó, preciso escolher alguém que administre meus bens. E percebendo que José tinha uma proteção divina, tinha a adivinhação por obra inspirada de Deus, ele nomeia o próprio José para ser o representante dele na terra. E assim o faraó era o homem mais importante de todo o Egito e de toda aquela região, porque o Egito dominava uma grande região, influenciava uma grande região. E José seria o segundo, seria o chanceler, o embaixador, o primeiro-ministro do faraó, com o poder de administrar tudo. E José, então, imbuído dessa responsabilidade, começou a cobrar impostos. 5%, não, desculpe, 1/5 de tudo que era produzido no Egito ia para o faraó como imposto. E José mandou construir grandes estábulos, grandes celeiros, ia colocando todos os bens nesses celeiros, nesses estábulos, e as pessoas não se importavam porque era uma abundância tão grande que os animais produziam em grande quantidade e havia abundância de trigo, de cereais, e todo mundo pagava o imposto sem nenhuma preocupação. Passaram-se esses 7 anos de abundância, vieram 7 dias de miséria. O sol inclemente não deixava lugar à chuva, não tinha chuva. Foi uma seca muito grande que as pessoas começaram a sofrer. Primeiro pelo calor e depois com as suas reservas. O que era plantado não nascia. As pessoas começaram a consumir o que tinham juntado, mas ninguém se preveniu como o faraó. E assim os viveres começaram a acabar. Os celeiros já não tinha alimento para dar para os animais, já não tinha alimento para dar para os homens. E aí eles começaram a perguntar, e quem tem o alimento para vender? O faraó. E aí muitos do povo do faraó iam até José, porque José fazia administração. Ele vendia, ele comprava, ele recebia os estrangeiros. E aí as pessoas vinham e negociavam com José, e José cobrava um preço razoável por cada coisa que ele vendia. Já não precisavam, quer dizer, não dava mais para cobrar imposto, porque a pessoa já não tinha o que pagar de imposto, porque não estava sendo produzido mais nada. Mas ele conseguia o recurso vendendo. E assim no primeiro ano ele conseguiu as joias, o ouro. No segundo ano ele foi tirando o dinheiro, o lucro para o faraó, e o faraó ficou cada vez mais rico. Chegou um ponto na situação tão grave, terceiro ano, quarto ano, que as pessoas não tinham o que vender mais. Aí passaram a vender os animais, começaram a vender as terras, e chegou um ponto que eles vendiam até os próprios filhos, se davam como escravos. Era melhor ser escravo do faraó do que ficar sem nada, morrer de fome. E assim o faraó enriqueceu cada vez mais, a ponto de dominar nesse período praticamente toda a região do Egito e a circunvizinhança. Do mesmo jeito que aconteceu a seca no Egito, aconteceu a seca lá na terra de Canaã, na terra do pai de José. E o pai de José também, passando fome e necessidade, questionava para um e para outro onde que a gente pode conseguir comprar comida. E aí eles lembraram, os vizinhos, os amigos que já tinham ido, no Egito tem. Basta ir até o Egito e comprar. E aí o pai de José juntou os filhos, juntou os ouros, as joias, os brincos, os colares que eles tinham guardado da família, e mandou que os filhos fossem até o Egito comprar. E quando chegaram lá, na alfândega, viram que era estrangeiro, os guardas, e falaram, olha, todo estrangeiro tem que passar por uma entrevista com José. José, nessa época, já estava com outro nome, já tinha adotado um nome egípcio, já tinha se casado, tinha filhos, mas todo estrangeiro tinha de passar pela entrevista com José, porque José e o próprio Egito tinha medo de ser assaltado de um outro país vizinho, fazer uma guerra com eles. E assim, quando os irmãos de José chegaram, José os reconheceu, mas não se deu a identificar. Vou pular umas certas partes, porque realmente é muito bonita a história dele, mas não é bem o foco da nossa palestra de hoje. Enfim, os irmãos chegaram até José, José os acusou
depois deles estarem roubando, estar espionando, porque o próprio José ordenou que colocasse dentro das sacolas deles de alimento joias, inclusive um cálice dele. E assim, com medo de serem castigados por José, pelos egípcios, um deles ficou, o mais velho, preso. E ele só libertaria esse irmão preso, o mais velho, se eles voltassem com o irmão mais novo, que ele já sabia, José já sabia que tinha, chamado Benjamim. E assim eles foram para casa tristes, comeram a comida, choraram com o pai. E o pai lamentava muito, porque já tinha perdido José e agora estaria perdendo o irmão mais velho. Mas chegou um momento que a fome apareceu de novo e eles tiveram de mandar de novo os irmãos. E essa segunda vez é a que eu queria realmente chegar. Essa volta toda, tão grande, logicamente pulando umas partes, é o momento mais importante da nossa palestra, porque é a hora que o José se revela para os irmãos. E ele manda que se afastem os escravos, os empregados, os soldados. E aí ele se revela. E eles começam a chorar e clamar, e era tanto choro, era tanto gemido, que os guardas que estavam do lado de fora começaram a se impressionar e se agitar e chorar também, porque alguma coisa muito grave estava acontecendo. E as pessoas de fora do palácio de José também começaram a chorar. Aquele desespero todo de José, que contagiou os irmãos, que contagiou os escravos, que contagiou os soldados, inclusive as pessoas que passavam na rua, não era devido a José ter que pedir perdão para os irmãos, mas ter que perdoar, porque o sofrimento que carrega aquele que foi injuriado, aquele sofrimento de quem tem que dar o perdão, é muito grande. É maior o sofrimento para dar o perdão do que para pedir o perdão. Nossa palestra de hoje vai direcionar um pouquinho para o perdão, porque o perdão é uma das coisas mais difíceis que a nossa população ainda tem que lidar. Se a gente for pegar nas religiões, como é que eles veem essa questão do perdão, a gente vai achar alguma coisa interessante. Por exemplo, o catolicismo ele tem uma característica muito bonita. Seguindo a tradição da Bíblia, seguindo o ensinamento de Jesus, perdoai 70 vezes 7, 490 vezes, infinitas vezes, os católicos perdoam com certa facilidade, porque está lá na Bíblia. E o perdão é tão fácil de ser concedido que basta o padre. Você chega no padre, padre, eu pequei, e conta o seu pecado. O padre hoje fala, reza 5 Ave Marias, 10 Pai Nossos, né? Às vezes dá uma penitência um pouco maior, um pouco menor, dependendo do caso. E a pessoa se sente bem, se sente satisfeita porque foi perdoado. Essa é a tradição católica. E o povo brasileiro carrega muito dessa tradição, né? Nós somos muito permissivos, porque sabemos que nós vamos errar e vamos ser perdoados. Nós carregamos isso e trazemos também um pouco disso para o Espiritismo. Se a gente for olhar no judaísmo, o ensinamento dos judeus é um pouquinho diferente. Nós temos sim de pedir perdão. Perdão para quem? Para Deus, porque o ofendemos, porque o humilhamos de alguma forma, fomos de contra a sua lei. Mas nós temos de pedir perdão individual para cada uma das pessoas que nós prejudicamos. E essa é a beleza da coisa, porque não basta conseguir o perdão de Deus. Deus a tudo perdoa. Deus conhece as nossas limitações, Ele não guarda mágoa, não tem como ofender a Deus, porque Ele conhece o nosso coração, sabe de nossas limitações, sabe onde a gente está. Deus sempre nos perdoa. Porém, o judeu ele coloca que o perdão tem que ser pedido individualmente, para cada pessoa que nós ofendemos. E isso nos dá já um grau de responsabilidade muito grande. Na visão budista, olha só que beleza, eu pesquisei. Na visão budista é diferente. Uma pessoa não dá o perdão para outra. Não dá, não. Porque se der o perdão, a pessoa se está colocando numa posição superior à outra. Como eles consideram o seguinte, nós somos todos iguais, somos falíveis, somos filhos de Deus.
Não há necessidade de eu perdoar meu irmão. Pelo contrário, ele que tem que se perdoar pelas atitudes dele, pelo comportamento dele. Olha só que beleza essa mentalidade, essa filosofia budista. A gente praticamente larga de mão, deixa a culpa, a responsabilidade com quem de direito e segue-se a vida. No Espiritismo, seguindo um pouquinho a moral judaica cristã, seguindo um pouquinho o ensinamento católico, que nós somos brasileiros, de certa forma influenciados pelo catolicismo, nós lembramos muito esse 70 vezes 7, esse perdoar infinito. E de certa forma somos um pouco mais permissivos, mas sem ter a maldade, a gente considera o seguinte: aqui se faz, aqui se paga. Eu, como espírita, não preciso me preocupar, porque vai ter a reencarnação. Mas vai ter. Né? Fui traído, ele vai ser. Não se preocupa, não, ele aguarda. Espera que ele vai ser roubado, ele vai ser traído, ele vai ser humilhado. Não está lá na Bíblia? Os ricos chorarão, né? Os que estão felizes hoje, que riem, chorarão, e aqueles que estão tristes. E a gente carrega essa mentalidade espírita, né? De perdão, considerando que vai ter a vingança. Que nada que aqui se faz, aqui se foge. Nós vamos ter todo o nosso crédito, toda a nossa bênção, toda a nossa paz que nós produzimos e todo o nosso castigo igualmente. Então, nós fazemos o bem, colhemos o bem. Fazemos o mal, colhemos o mal. Então, de certa forma, a gente transfere para Deus, para o futuro, o castigo que nós gostaríamos que o outro sofresse. Só que no Espiritismo nós descobrimos também uma coisa interessante. O pior obsessor é a vítima. Todas as passagens, todos os livros que a gente lê da doutrina espírita, a gente pensa, o bandido vai sofrer muito. Com certeza o bandido sofre. Mas na maioria das vezes, quem produz o sofrimento no bandido é a vítima que não perdoou. É aquela pessoa que guarda mágoa, que se transforma em um obsessor, em um justiceiro. Nós não estamos aqui para punir ninguém. Nós não estamos aqui para castigar nenhum crime. Não foi dado isso por Deus à nossa mão. Não é um direito nosso. Prefiro uma filosofia budista. Cada um se perdoe, né, pelos seus pecados, pelos seus erros. E queria eu que todo mundo, e principalmente os espíritas, considerassem isso, né? Que Deus sabe tudo. Deus nos perdoa de acordo com o que nós perdoamos. Essa mentalidade que nós deveríamos carregar. Mas nos surpreendemos a cada dia, principalmente nas nossas reuniões mediúnicas, quando a gente vê que uma pessoa está sendo punida não por não por uma falange de inimigos, mas sim por uma pessoa que se sentiu injustiçada. E temos na doutrina espírita um outro dizer, né? A reencarnação. Olha que beleza, a reencarnação. Nós vamos reencarnar numa família de pessoas afins, que tem ligação conosco, e vamos nascer junto com os nossos inimigos. Aquelas pessoas que nos maldizem, que nos odeiam, que nos magoam. E essa pessoa vem na forma de marido, de mulher, de filho, de filha. E ocorre um verdadeiro drama dentro de casa, explicado pelo Espiritismo, como forma de reparação. E nós espíritas não percebemos isso e perdemos oportunidades gigantescas de perdoar dentro da nossa casa, de tolerar dentro da nossa casa. O nosso principal inimigo, assim diz a doutrina espírita, são as pessoas da nossa própria casa, da nossa própria família. De certa forma é verdade, e de certa forma também um erro alimentar tal ideia, porque se estamos juntos, é justamente para isso, para essa lição divina do amor, do perdão, porque todo aquele que se odeia se escraviza em quem odeia. Se queremos livrar de uma pessoa que a gente odeia, devemos partir para o caminho do amor, da paz, da reconciliação, da paciência, da bondade para com este, até um ponto que este se liberta e a gente sente falta, até um ponto que nos sentimos mal, saudade daqueles que até nos perturbavam
há um tempo atrás. Eu brigava muito com a minha irmã. Muito, adorava, sair arrancando cabelo, derrubando coisa, de levar chicotada, de minha mãe botar ajoelhado, um do lado do outro, abraçado, unhando um ao outro, porque minha mãe não estava vendo, a gente estava sorrindo nos lábios e briscando por trás. Mas eu confesso, eu senti falta de minha irmã mais velha quando ela se afastou, quando ela foi para a própria casa dela. Com certeza também sentiu a minha falta. Em casa eram 2 cães e gatos brigando, se arranhando, se beliscando. Mas quando um afasta do outro, fica aquela sensação de vazio, aquela sensação de está faltando alguma coisa, aquela perturbaçãozinha, a gente sente falta. Mas faz parte da vida, porque a gente aprendeu a quê? A se respeitar, a se tolerar, a se ajudar. Sempre que minha irmã tinha algum problema, ela se socorria a mim. Mas como ela era mais velha, ela se achava no direito de me socorrer. Então ela sempre procurava me ajudar nas competições, me ajudar nas provas, me ajudar incentivando a fazer curso, né? E assim a gente tem uma relação harmônica até hoje. Um tenta ajudar o outro. Não somos família desses de ficar toda semana, encontra, abraça, manda mensagem. Mas eu tenho certeza, no dia que eu preciso de minha irmã, ela está disposta a me ajudar. Assim como eu também tenho, preferência por ajudá-la sempre que ela tiver ou tem qualquer necessidade. Nós temos o direito de falar quando alguma coisa nos incomoda. Porém, viver lamentando é obsessão. Uma coisa que a Simone fala para mim, eu sou mulher. Eu já descobri isso. E tenho o direito de falar. É o jeito feminino de ser, quando alguma coisa incomoda, é moer, remoer. Chegar a visita, remoe tudo de novo e começa tudo de novo. É o jeito feminino de ser. Mas a gente compreende quando a gente recebe uma mágoa. Essa mágoa nos dói, ela incomoda. E aí passa um dia, a gente comenta, uma semana, a gente ainda está comentando, a gente guarda uma certa raiva, uma certa mágoa. Mas temos de ter cuidado quando a mágoa ultrapassa os meses, os anos. Instintivamente, principalmente a mulher, que é muito receptiva, muito perceptiva, uma lembrança muito grande, ela revive as emoções. A mulher revive as emoções com muita facilidade. E se for evocado uma lembrança, um acontecimento hoje, um gatilho mental, sobre uma lembrança de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, aquela emoção aflora e aquela raiva aflora. E se deixar, ela revive hormonalmente, quimicamente ou químico-corporal, todo aquele trauma que ela sofreu naquele momento de sofrimento, de dor. Isso é normal, né? O homem também acontece isso. O homem é menos que a mulher, porque o homem fala menos, ele guarda menos, ele repete menos o que aconteceu. Então ele isola, se afasta um pouquinho mais. Mas a mulher revive com muito mais facilidade todos os dramas do passado. Falando mal de minha esposa, falando bem ao mesmo tempo, que ela tem uma memória muito boa, às vezes ela relembra sofrimentos do passado, momentos que ela passou com a irmã mais velha dela. Quantas irmãs, quantos irmãos, com a mãe também, mas isso é um trabalho que nós temos de ter conosco mesmo. Temos sim de reviver em alguns momentos para dar uma lição, dar um ensinamento para alguém. A gente relembra numa conversa os maus momentos, mas temos sempre de nos policiar, porque aquele mau momento já passou. Aquele mau momento já não tem força, poder na nossa vida. E aprendendo com minha própria esposa, nos ensinos que ela tem, nós temos de dar um novo significado, ressignificar cada dor, cada sofrimento, para que eles deixem de nos incomodar. E ver quanto crescemos a partir daquele sofrimento, quanto movimentamos, crescemos espiritualmente, porque nós sofremos o que sofremos. Vamos relembrar sim do passado, mas após a lembrança, após derramar o hormônio pelo corpo todo, ressignificar, falar, mas agora eu sou mais forte, já não passo mais por isso, já sei como agir, isso não me afeta mais,
e falar frases de autoajuda, porque nossa mente é poderosa e a nossa mente controla o nosso corpo e dá um novo significado, dando automaticamente um remédio da mágoa, do sofrimento, da tristeza para todo o nosso corpo. Ressignificar. As pessoas nos surpreendem na primeira vez, na segunda já estamos preparados. Então, quando alguém faz uma coisa errada para nós, faz uma má criação, nos fala um desaforo, nós ficamos chocados, nós ficamos perplexos porque fomos roubados, fomos enganados. Isso nos surpreende a primeira vez. Mas se somos casados, se temos filhos, eles nos mentem a primeira vez, a gente fica surpreendido, pega ele na mentira. Mas a segunda mentira já não tem que ter o mesmo peso, a terceira, a quarta vez. Por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas são falíveis. E a gente tem que começar a se adaptar, a conhecer as pessoas e tirar o poder delas de nos magoar. Se a gente sabe o que esperar de uma pessoa, se ela se comporta sempre da mesma forma, por que eu vou sofrer da mesma forma se a pessoa está me magoando da mesma forma todos os dias? As pessoas me surpreendem a primeira vez, a segunda, a terceira, mas costumeiramente ela faz essa malcriação. Eu tenho que começar a criar o meu escudo, minha estratégia protetora, meu mecanismo, que não seja de fuga. Muitas vezes é necessário fugir, mas aquela fortaleza para que, se a pessoa vier com 10 pedras, vier com barro, vier com tijolo, vier com agressividade, eu pegar esse material que ela vem, transformar num adubo, botar uma flor, plantar um jarro, construir uma casa, fazer todo um trabalho em cima da má criação, dos sentimentos negativos, de tudo que é ruim que trazem para nós. É conhecida a história de Maria do Carmo, acho que é isso, a médium de Eurípides Barçanufo, que recebia Eurípides, Maria do Carmo. Essa médium, ela foi diagnosticada com uma mediunidade muito grande, com uma influência espiritual muito grande, com uma obsessão muito grande. E ela começou a se tratar no centro espírita a fim de crescer, evoluir espiritualmente. Mais do que crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente, dominar a mediunidade, que a mediunidade dela era perturbada. Ela via espíritos, ela ouvia os espíritos, ela se assustava. E ela, conhecendo a doutrina espírita, ela se modificou, aprendeu. E nessa modificação ela botou a caridade, o amor, a paz como norma da vida dela, de conduta dela de vida. Ela tinha uma cadeira cativa na igreja local, indo para o espiritismo, ela se cativou nas cadeiras espíritas pelas mensagens espirituais. E ela foi crescendo espiritualmente. E um dia, a história que eu narro agora é verdadeira, porém na literatura espírita faz como se fosse um conto. Ela recebeu de presente de uma vizinha uma caixa cheia de cocô humano, que deram de presente para ela. Ela recebeu aquilo, engoliu em seco, sabia quem era a vizinha, e falou: não, pode deixar que eu vou devolver para ela. Só que aí ela foi preparando, burilando o espírito para ter paz, para ter tranquilidade. Aí ela pega um pouco de terra, pega um pouquinho, umas sementinhas, não sei o que é, de rosa, planta a roseira ali, deixa crescer, deixa florir. E um ano depois, ela guardou durante um ano aquela mágoa, mas ela transformou em presente. E ela devolveu para a vizinha com um bilhete: deixe-me uma caixinha de cocô, e hoje eu lhe devolvo essas lindas rosas que produzi com elas. Então esse é o significado que a gente tem que transformar, mesmo as coisas ruins. Não é que a gente vai esquecer, não precisa esquecer, porque nós não temos mal de Alzheimer, nós não esquecemos do nosso passado, não esquecemos das mágoas, mas nós temos a capacidade de transformar até mesmo as mágoas, os sofrimentos, as dores, em flores, e podemos ofertar para quem nos agride, podemos devolver para aquela pessoa que só tem uma palavra rancorosa, mentirosa para conosco. Então isso faz parte da nossa transformação.
Deixa eu ver mais um pedacinho aqui. Jesus nos dá uma lição que, se vocês lembrarem, quando vão para a igreja, quando vão para o centro espírita, né? No caso de Jesus, era judeu, ele falava, quando vou para o altar fazer algum sacrifício, e você lembrar que você tem um inimigo, deixa a tua oferta no altar, e vai até teu inimigo, e reconcilia primeiro com ele. Significa que estamos aqui na terra. Se nós estamos aqui na terra, nós temos de aproveitar as oportunidades que temos de estar em contato com as pessoas e tentar reconciliar com essas pessoas que são chamadas os nossos inimigos. Porque se nós não nos reconciliarmos, esse inimigo nosso, essa pessoa que não nos quer bem, essa pessoa que nós devemos alguma coisa para ela, ou que nós devemos para ela, ou ela deve para nós, ela pode ir na parábola de Jesus até o juiz, e o juiz pode nos colocar na prisão, e ficaremos na prisão até pagarmos a última moeda. Esse ensinamento ele é fantástico para nossas vidas, porque nós somos espíritas e compreendemos que toda vez que eu tenho uma inimizade, uma mágoa com alguém, eu estou sujeito a uma obsessão. E esse obsessor pode continuar me perseguindo mesmo depois que eu morrer, mesmo depois que eu perder o meu corpo físico. E nós sabemos que existem juízes no mundo espiritual. Quem são esses juízes? São espíritos que Deus deu o poder de nos julgar? Não, são espíritos muito sábios, muito espertos, mas muitos deles não avançados, não evoluídos. E aproveitam essa capacidade que eles têm, intelectual, para dominar grandes massas. E eles se dizem juízes. E muitos desses juízes têm carrascos e fazem verdadeiros julgamentos. No livro Libertação nós encontramos um desses juízes que fala para uma mãe, a mãe que não soube ser mãe, que não cuidava dos filhos, que gostava muito da vaidade, das festas, falou para esta mulher, você é uma loba. E repetia isso de forma hipnótica, você é uma loba, você nunca foi mãe, você é uma loba. A ponto dela se transformar, na frente de todos, em uma verdadeira loba, num fenômeno de auto-hipnose. Ela se auto-hipnotizou pela sugestão daquele espírito que se considerava juiz. O próprio espírito não tinha o poder de transformá-la em loba, mas ele induziu a ela a acreditar tão piamente que ela se transformou pela força mental dela. Nós temos esse poder de nos punir e de nos curar. Nós podemos curar todas as nossas doenças, mas também podemos nos punir, trazendo para nós todas as doenças. E o espírito que carrega uma culpa na cabeça, porque a pior coisa para o espírito é a culpa, essa sensação de que tem que ser punido. Aquele espírito que carrega a culpa traz a doença para si, por uma onda mental, por um sofrimento mental. Existem cadeias no mundo espiritual. Quem é que administra essas cadeias? São espíritos ruins, negativos? Sim. São muitos espíritos ruins e negativos que organizam masmorras, que põem em prisões, cárceres, aonde o espírito tem a capacidade de fugir na hora que ele quer. Só que é dado a ideia para ele, mental, hipnótica, de que eles têm que pagar pelo crime que fizeram, que eles não têm perdão, que Deus julga eternamente, põe na prisão, põe no inferno eternamente o espírito culpado. Não é verdade. Deus perdoa a todos nós e nos dá oportunidades infinitas. Então nós sempre podemos mudar, sempre podemos vencer o mal que acontece nas nossas vidas, sempre podemos sair do local de sofrimento.